A história de Jó, um homem íntegro e um homem reto. Fique conosco até o final deste vídeo. A história de Jó está contida no livro sagrado, na Bíblia Sagrada. A história de Jó é conhecida por muitos pela ascensão, por tudo que ele passou, pela restituição que Deus fez sobre a vida dele. Mas o processo de Jó houve uma situação que precisava ser corrigida no percurso de Jó. Jó era conhecido como um homem íntegro, reto diante do Senhor. A Bíblia vai relatar que Jó continuamente buscava o Senhor. Jó continuamente ofertava ao Senhor. Jó continuamente exaltava o nome do Senhor. Por isso, Jó foi conhecido por tantas coisas que ele fez para o Senhor. Jó também foi conhecido como o homem mais rico e importante do Oriente da época. Jó continha muitos terrenos, propriedades. Jó continha muitos animais, muitos servos. Jó foi conhecido pelo seu nome, que era tanto plausível no Oriente naquela época. Mas a história de Jó gera perguntas frequentes. Como que perdas acontecem para um homem íntegro? Porque Deus permite as dificuldades chegarem, as lutas, os desafios da vida. E Deus nos ensina algo na vida de Jó para todos nós. São tantas perguntas que muitos fazem diariamente por causa disso, mas a verdadeira história de Jó não está tanto contida na restauração que ele teve dos seus bens, na restauração que ele teve. Novamente, a Bíblia diz que Deus reconstruiu novamente uma família para ele, que a primeira família seus filhos haviam estado mortos, mas Deus restituiu tudo isso. Mas a verdadeira história de Jó começa no finalzinho de Jó. A Bíblia diz que a partir do capítulo 39, Jó ele começa a fazer algumas perguntas para Deus, a dialogar com Deus. E Deus começa a responder Jó as suas perguntas, as suas queixas. Mas na verdade, no capítulo 42, depois de ouvir a Deus, enquanto Jó não parou e ouviu o Senhor, ele não conseguiu chegar no capítulo 42, no versículo 1, dizendo: então respondeu Jó ao Senhor: e bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem,
Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que Jó precisava era de um arrependimento. A história de Jó nos ensina algo muito importante a respeito do orgulho. O orgulho ele tem duas fases. O orgulho existe dois meios para ele: o orgulho do fazer e o orgulho do ter. Jó viveu ao longo do tempo não o orgulho do ter, porque Jó era um homem que não tinha problema em ter, mas Jó tinha um problema em fazer. A constância de Jó em estar oferecendo holocaustos, sacrifícios, não para ele, mas para os filhos. A Bíblia diz que os filhos de Jó faziam festas em seus aniversários, e festas estas que não dá tantos detalhes, mas eram festas que entristeciam o coração de Deus, porque eu acredito que entristecia também o coração de Jó. E constantemente Jó, ele fazia holocaustos ao Senhor, não para ele, mas por causa dos filhos. No capítulo 1 de Jó, nós vamos entender a história por um todo, que o inimigo, ele anda ao derredor. O inimigo estava rodeando a terra e encontrou algo na vida de Jó. Deus permite situações acontecer por causa de uma brecha. Deus permite situações acontecer para que haja arrependimento. Jó necessitava se arrepender no orgulho do fazer. Muitos conhecem a história, como ela é lida, como ela é contada. Mas na verdade, Deus permitiu que isso tudo acontecesse. Perdas, lutas, tantas dificuldades, a doença que veio sobre Jó por causa do arrependimento, no orgulho do fazer. O que aprendemos com tudo isso? Aprendemos que o orgulho existe de alguma forma dentro de uma pessoa, seja ele no fazer, ou seja ele no ter. Talvez não temos o problema do orgulho do ter, mas no orgulho no fazer. Queremos fazer tantas coisas para agradar a Deus, e na verdade, Deus só quer o arrependimento. Deus só quer a entrega verdadeira para com Ele. O capítulo 42 de Jó nos ensina a confissão de Jó. Jó entendeu que de tudo que ele fazia, precisava do arrependimento. Por isso que a confissão de Jó, a Bíblia diz que ele confessa, a Bíblia diz que ele se arrepende. E é aí que nós vamos entender o final da história de Jó, da restauração de tudo de Jó, foi por causa do arrependimento. O que você precisa se arrepender diante do Senhor? O que precisa ser entregue diante do Senhor? As preocupações constantes, diárias, do orgulho do fazer. O orgulho de fazer algo, o orgulho de mostrar algo, o orgulho de manter algo. Se torna religião, se torna muitas das vezes algo que tem desagradado ao Senhor. A história de Jó foi reconstruída. Jó era um homem íntegro, reto diante do Senhor. Mas Jó foi um homem também que foi necessário se arrepender. O arrependimento só vai trazer para Deus que nós estamos preparados para continuar vivendo a vontade de Deus e as promessas de Deus. Que Deus te abençoe.